Esta é Yeon-woo, a protagonista de nossa história emocionante, e ela vai cometer suicídio para se vingar de seu marido. Este é Yoo, o marido de Yona, que a mantém à força ao seu lado e não a deixa ir embora. Notando uma longa espada nas mãos de sua esposa, Ojo pede para ela largar aquela coisa perigosa, mas Yeon-woo recusa o pedido, continuando a segurar a espada e dizendo que precisa fazer algo. Yoo não percebe a gravidade da situação, então pergunta à esposa se ela vai matá-lo. Yona responde que seria melhor que ele a matasse do que a torturasse por tanto tempo. A protagonista lembra o marido de que ele matou todos os seus parentes e, novamente, diz que seria melhor que ele a matasse também. Em resposta, Ojo pede a Yeon-woo para não dizer essas palavras e pergunta como ele poderia matar a pessoa que ama. Yona fica furiosa, não acreditando na sinceridade do marido, e o chama de doente. Gritando, a jovem pergunta como ele pode amá-la depois de tudo o que fez. Ela lembra novamente que ele matou sua família e amigos, colocando suas cabeças nos portões da fortaleza. Yeon-woo também lembra o marido que ele matou um homem apenas porque olhou nos olhos dela e que Yoo chama isso de amor. Yoo responde que isso é amor para ele, dizendo que ela pertence a ele e é sua propriedade. Mas Yeon-woo grita histericamente que ela não é dele e nunca será. O homem beija o pulso dela e afirma que ela pertence a ele até o fim dos tempos. Em resposta, a protagonista puxa sua mão do aperto dele, rindo. Yeon-woo pergunta em voz baixa por que se envolveu com uma pessoa tão louca, tanto nesta vida quanto na anterior, e então coloca a espada na garganta. Yoo fica tenso e pede à esposa que lhe entregue a espada, mas ela não o ouve. A jovem repete que nunca será dele e que partirá desta vida por vontade própria, não por causa dele. Yeon-woo se fere na frente de Yoo e de outros, cortando seu pescoço com a espada. Enquanto morre lentamente, pensa que isso era exatamente o que seu marido merecia. Yoo corre até sua esposa ferida e cai de joelhos diante dela, gritando para alguém chamar um médico. A última coisa que Yeon-woo pensa é que realizou a vingança perfeita e que quer aproveitar essa morte. Enquanto viaja para o submundo, ela pergunta a Deus por que ele a força a viver uma vida terrível após a outra e diz que quer morrer assim. Mas quando Yeon-woo se encontra no submundo novamente, percebe algo: ela acordou no mesmo mundo que seu marido, Yoo. Ela estava prestes a fugir, mas de repente sente que não tem forças nas pernas. Logo, o som inesperado de cascos é ouvido, fazendo-a se virar em direção ao som. Yeon-woo vê um homem misterioso a cavalo que imediatamente a reconhece como uma pessoa da superfície da terra. Ele olha para a jovem, tentando perguntar algo, enquanto ela continua sentada no chão, olhando para ele. A protagonista percebe imediatamente que tudo não é como antes e que Ojo apareceu nesse lugar antes dela. De repente, Yeon-woo ouve vozes estranhas atrás dela. Quando se vira, vê seus pais e sua irmã. Sua família sofreu um acidente de carro, mas todos escaparam com ferimentos leves. Ao olhar para sua família, Yeon-woo percebe que eles ainda estão vivos neste mundo. O homem a cavalo supõe que eles sofreram um acidente e pergunta à família se estão feridos. O pai de Yona responde que está tudo bem, e sua irmã fica surpresa com a aparência do homem. Eles não entendem por que ele está vestido daquele jeito e perguntam se alguma filmagem de drama está acontecendo por perto. O pai de Yona pede ao homem misterioso seu telefone, pensando que o seu está quebrado no acidente. O homem responde que não sabe do que ele está falando, mas que pode ajudá-los. Ele pede a seu servo que apresente essas pessoas ao Sr. Chung. Ao ouvir o nome familiar de outra pessoa, Yeon-woo fica tensa. Ela sabe que o Sr. Changan governa o submundo e que ele é o pai de Ojo. Yeon-woo também entende que, se forem até ele agora, ela encontrará seu marido novamente. Como não quer cruzar com Ojo, ela pensa que precisa deixar este lugar o mais rápido possível, mas não sabe para onde ir. Sua irmã se aproxima e pede para ela se levantar do chão, dizendo que receberão ajuda. Mas, de repente, algo estranho acontece, fazendo a irmã de Yona olhar para ela chocada. A cor do cabelo de Yona mudou de preto para branco. O homem que chegou a cavalo acha isso incrível e diz que é a primeira vez que vê um cabelo tão brilhante. Virando-se para a protagonista, ele diz que ela deveria ir com ele. Yeon-woo olha com medo e confusão, sem entender por que deveria ouvi-lo. De repente, seu pai pergunta ao homem por que ele só vai levar sua filha mais velha, mas o homem diz para ele não se preocupar e que, após conhecer o Sr. Shenan, todos ficarão surpresos novamente. O pai de Yona fica irritado e pergunta em voz alta por que deveria acreditar nele. Yeon-woo, por sua vez, entende que, se não fizer nada, definitivamente encontrará Ojo. Momentos de sua vida com Ojo, nos quais ela sofreu, vêm imediatamente à mente.
Ela lembra como Ojo a fez se sentir culpada por tudo. De repente, Yeon-woo ouve alguém perguntando se ela realmente se arrepende. Ela percebe seu próprio cadáver, entendendo que é ela mesma quem morreu na vida passada. Yeon-woo passa por seu corpo e diz que sabia que Ojo os mataria. Ela pergunta se eles morrerão por causa dele desta vez também. Durante todo esse tempo, enquanto Yeon-woo estava perdida em seus pensamentos, o homem misterioso e sua família a observavam silenciosamente. No final, Yeon-woo toma sua decisão e concorda em ir com o homem. Em resposta, o homem olha para ela pensativamente, claramente não esperando uma resposta positiva. A irmã mais nova de Yona pergunta se ela tem certeza de sua decisão, e o pai dela diz que sim. Perigosa, mas Yeon-woo percebe que, para evitar encontrar Ojo agora, ela não tem outra escolha. Ouvindo alguém dizer que Yeon-woo deveria decidir por si mesma o que fazer, todos se viram. A mãe de Yona se aproxima deles, perguntando quando Yona já os ouviu. Ela diz que Yeon-woo nem mesmo entende o quanto eles se preocupam com ela e que ela sempre faz o que quer. Yona tenta convencer sua mãe de que isso não é verdade e que não é o caso, mas sua mãe pede que ela não invente desculpas e diz que não irá se intrometer em sua alma e que ela deve fazer o que achar melhor. O pai de Yona pergunta à mãe, confuso, se ela realmente deixaria Yeon-woo assim. Yona mentalmente pede desculpas à sua mãe porque não pode explicar nada a ela, mas promete que desta vez protegerá sua família. A família de Yona vai embora com o servo do homem, e ele finalmente se aproxima dela, agachando-se na frente de Yeon-woo. O homem diz o quanto ela é uma mulher estranha. Ele comenta que permanecer com ele naquela situação claramente não foi uma decisão fácil. Yeon-woo apenas o olha em silêncio e estende a mão para que ele a ajude a se levantar. O homem pergunta se ela gostaria de conversar com ele sobre algo em particular. Ela responde que o mesmo se aplica a ela e, em seguida, pergunta se ele vai segurar sua mão. O homem pega a mão dela, dizendo que é uma honra segurar a mão de uma mulher como ela no mundo subterrâneo sem luz. Depois de beijar o pulso de Yona, a protagonista olha para ele timidamente e pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Mais uma vez, Yona se perde em pensamentos, lembrando que caiu no submundo após o acidente e que, após cada morte, retorna a este momento. Ela percebe que esta é sua terceira vida na masmorra e que deve usar tudo o que aprendeu em suas vidas passadas dolorosas. Yeon-woo, de repente, agarra a mão do homem, surpreendendo-o, olhando para ele, ela pensa mentalmente que, graças a esse homem, poderá se libertar de Ojo. Yeon-woo coloca a mão no coração e pede ao homem misterioso para torná-la sua. Ele pergunta se ela entende o que isso significa. Yeon-woo responde que sim, ela entende, e em seus pensamentos percebe que, uma vez que chegou aqui, não pode mais retornar ao mundo antigo. Ela também entende que encontrar Ojo é inevitável de qualquer forma. A protagonista diz a este homem que será sua mulher. Colocando a mão sobre os cabelos dela, o homem diz que sua confissão parece de alguma forma triste. Ele pergunta a Yona quem, neste mundo, ofereceria a um homem se tornar sua mulher com uma expressão tão abatida. O homem diz que também está curioso sobre ela, mas que não aceita mulheres desconhecidas. Em resposta, Yeon-woo grita e diz que ele a aceitará. Ela lhe diz que, geralmente, quando as pessoas estão perdidas, perguntam se estão feridas e tentam enviá-las para casa. Ela acrescenta que eles imediatamente quiseram entregar seus parentes a um homem chamado Shangan, presumindo que isso fosse a lei deste lugar. Olhando para o homem, Yeon-woo diz que ele quebrou essa lei porque a convidou para ir com ele. O homem responde que o pedido dela não parece simples e, em seguida, pede desculpas por suas ações subsequentes. Ele pega Yona nos braços e a coloca em seu cavalo. Ele oferece a Yona um acordo, mencionando que não traz estranhos para sua casa e que também não é ingênuo a ponto de acreditar que Yeon-woo realmente quer se tornar sua mulher. Assim, ele pede que ela diga o que quer. Yeon-woo pede que ele a proteja, não importa o que aconteça. O homem aceita o pedido dela sem pensar muito e concorda. Ele sobe em seu cavalo e eles finalmente partem. De repente, o homem se lembra de que nem sequer se apresentaram. Ele diz que seu nome é Kavita. A garota também lhe diz seu nome, Yeon-woo, pensando que é a primeira vez em muito tempo que anda ao ar livre. Kavita repete seu nome em voz alta e diz que é um nome bonito. Logo, eles chegam ao portão traseiro da fortaleza. Kavita diz que o cabelo de Yeon-woo é muito chamativo, então seria melhor entrarem pela porta dos fundos. De repente, o homem percebe Yeon-woo olhando para as flores e pergunta se é a primeira vez que as vê. Ele explica que são flores que florescem apenas no subsolo. Enquanto Kavita conta como essas flores crescem na escuridão, Yeon-woo novamente mergulha em suas memórias.
Ela lembra de seu ex-marido, Ojo, que uma vez lhe deu essas flores. Quando o portão se abre e Kavita e Yeon-woo entram, a protagonista percebe que realmente voltou a este lugar terrível. Eles são recebidos por uma garota que se apresenta como Sarin e diz que servirá a senhora. Yeon-woo imediatamente se lembra de Sarin de sua vida passada, como ela também era sua serva e sempre a ajudava. Yeon-woo pensa no quão bom seria encontrar Sarin nesta vida também. Sarin diz que levaram a família de Yona para um lugar confortável, mas Yona de repente lembra que Sarin é uma aliada de Ojo e não entende por que ela está ali. Kavita pede a Sarin para tingir o cabelo de Yona de qualquer cor que ela queira, desde que não brilhe tanto. Ele também pede à serva que dê um banho em Yeon-woo, troque suas roupas e a leve para o quarto dele. Olhando para Yona, Kavita diz que eles passarão esta noite juntos. Sarin mostra a Yeon-woo a área e diz que ela viverá ali, pedindo que se sinta em casa. Yeon-woo, dirigindo-se a Sarin, diz que não quer que ela chamá-la de senhora e pede que Sarin a trate de forma mais informal. Ela também se apressa em dizer que ela e o Sr. K não têm um relacionamento especial. Em resposta, Sarin diz que não pode tratá-la informalmente porque, de uma forma ou de outra, o Sr. V a trouxe para sua casa. Sarin menciona que esta é a primeira vez que o Sr. F traz uma mulher para a casa. Ela acrescenta que não pode dar todos os detalhes, mas tem certeza de que Yeon-woo significa muito para o Sr. V. Yeon-woo pergunta a Sarin como Vita realmente é, e Sarin a questiona se ela sabe algo sobre espíritos guardiões. Claro que Yeon-woo sabe muito bem sobre isso, mas diz a Sarin que é a primeira vez que ouve falar sobre o assunto. Sarin explica que todas as pessoas nascidas e criadas ali são habitadas por espíritos animais. Ela diz que quanto mais forte é o espírito que entra em uma pessoa, mais poderosa ela é considerada. O espírito de V é um lobo negro, e Sarin diz que eles o chamam de lobo negro. Yona pensa que esse é um espírito guardião muito apropriado para ele. Sarin pergunta a Yona de que cor pintar seu cabelo, mencionando que, com uma pele tão clara, qualquer tom ficaria bom. Yeon-woo sugere preto, como o de Mr. Fitz, e Sarin concorda sem problemas. Enquanto Sarin tingia seu cabelo, Yeon-woo pensava em como era possível que seu cabelo mudasse de cor sozinho e que isso não era a única coisa estranha naquele mundo. Yeon-woo percebe que essa vida será diferente das anteriores e espera algo bom. Sarin fica indignada ao perceber que o cabelo não foi tingido completamente de preto, mas apenas perdeu o brilho. Yeon-woo diz que será suficiente que o cabelo não seja chamativo e que ela gosta da cor assim. Sozinha no banheiro, Yeon-woo pensa no Sr. Va, lembrando que ele ofereceu um acordo, mas nunca disse exatamente o que queria. Após terminar o banho, Yeon-woo veste um hobby sem esperar que o Sr. Vita aparecesse no corredor. Sorrindo, Kavita diz que ouviu dizer que as mulheres levam muito mais tempo para se arrumar. Yona, indignada, pergunta como ele teve a ousadia de ir até ali, ao que o homem responde se não foi ela quem sugeriu que ele a tornasse sua. Kavita diz que veio discutir o acordo com ela, lembrando que ainda não contou os detalhes do que espera em troca. Quando Yona pergunta o que ele quer, a Vita responde que gostaria que ela se tornasse sua noiva. Yona, de repente, pergunta a Vita se ele realmente gosta tanto de brincar com ela, surpreendendo o homem com a pergunta. Ela diz que, quando se ofereceu para ser sua mulher, Kavita recusou, mas agora ele próprio faz a mesma oferta. Ita pede desculpas a Yeon-woo, explicando que ela entendeu mal e lamenta não ter levado os sentimentos dela em consideração. O homem percebe que Yeon-woo teve um bom motivo para fazer tal proposta, então pede a ela que lhe dê uma chance de se justificar durante uma conversa com Cha. A Vita confirma que Mr. Chunga não é uma pessoa comum e que tem o espírito guardião mais poderoso. Ele explica que agora 2 herdeiros estão reivindicando seu legado, um deles é Yeon, filho do rei, e o outro é ele, como parente distante de Changa. Yona se lembra de que constantemente recebia ameaças de Yeon, porque ela era o motivo de ele não conseguir ascender ao trono. Va diz que precisa de uma mulher afastada do poder para provar seu desinteresse pela herança, e Yeon apareceu no momento certo. Quando a protagonista estava pronta para tomar uma decisão, foi aos aposentos de Mr. Fitz para dar sua resposta. Kwa percebe que Yeon-woo tem uma expressão confiante, presumindo que ela já tomou sua decisão. Yeon-woo imediatamente diz ao homem que está pronta para se tornar sua noiva, e Va confirma que o acordo está fechado. Sentando Yeon-woo na cama, Va explica que, aos olhos dos outros, eles devem parecer um casal que se apaixonou perdidamente à primeira vista. Mr. Va diz que vai beijar Yeon-woo no pescoço e pede sua permissão. As ações dele fazem Yeon-woo lembrar de seu ex-marido, que sempre a tratava mal. Sem esperar uma resposta, Mr. K beija a protagonista no pescoço. Devido às memórias terríveis, Yeon-woo de repente grita e pede que Mr. Avita se afaste, empurrando-o.
Ela, em pânico, grita para que ele tire as mãos dela, enquanto sua mente se enche de pensamentos sobre Yoo e o mal que ele a causou. Sob o estresse, Yeon-woo desmaia, e Mr. Ita segura em seus braços, pensando no quão imprevisível ela é. Do lado de fora do quarto, os servos preocupados ouvem muitos barulhos altos, o que os deixa tensos. Ignorando todas as regras, Sarin decide espiar colocando o ouvido na porta, mas, de repente, Mr. Fita abre a porta abruptamente e pergunta o que ela está fazendo. A serva responde que estava preocupada, perguntando se precisavam de algo em uma noite tão importante para eles. Quando Sarin pergunta o que aconteceu, Kavita a convida a entrar no quarto para ver por si mesma. A serva questiona por que Yeon-woo não para de chorar, mas Ita responde que não fez nada a ela. V pensa que, no momento do beijo, Yeon-woo nem sequer olhou para ele, suspeitando que ela estivesse pensando em outra pessoa. No final, Kavita dispensa a serva e pede que ela certifique-se de que ninguém descubra o que aconteceu naquela noite. Quando Yeon-woo acorda, Kwa pergunta se ela teve um pesadelo e como ela está se sentindo. Ele conta à protagonista tudo o que aconteceu na noite anterior, surpreendendo-a, porque ela não se lembra de nada. Durante o café da manhã, Va diz que, para proteger Yeon-woo, precisa saber quem ou do que ela tem medo. A garota decide contar ao Sr. F sobre seu marido, sem mencionar que é Yeon. Ela também compartilha informações sobre sua família, começando a história do princípio. Yeon-woo conta como sua mãe não era muito carinhosa com ela, mas, mesmo assim, ela a ama, pois é sua mãe. Um dia, a mãe de Yona concordou em ir a uma reunião de pais e mestres na escola, o que deixou a pequena Yona muito feliz. Yeon-woo ficou emocionada ao ver sua mãe sorrindo, algo extremamente raro para ela. Durante a história, Yeon-woo menciona que prometeu à sua mãe se esforçar mais para não desapontá-la novamente. Em um momento, sua mãe saiu para atender o telefone, deixando Yeon-woo e sua irmã mais nova esperando por ela perto do portão da escola. Quando a mãe acenou para elas, as duas correram em sua direção, sem perceberem o carro que vinha em alta velocidade. Elas foram atingidas, caindo no asfalto e sangrando. Yeon-woo relata como acordou no hospital após o acidente, olhando para sua irmã mais nova e se culpando por não ter protegido ela. Yeon-woo ouve sua mãe do lado de fora do quarto dizendo que não tinham dinheiro para pagar as despesas hospitalares. A mãe de Yeon-woo apenas se lamentava pela filha mais nova, sem mencionar Yeon-woo em suas palavras. Ela dizia que, se Yeon-woo tivesse cuidado da irmã, nada disso teria acontecido, colocando toda a culpa em Yona. Yeon-woo começou a se culpar, sentindo que havia sido egoísta em relação à irmã mais nova. Depois de algum tempo, elas tiveram alta do hospital. A família vendeu a casa e se mudou para um novo apartamento. Alguns anos depois, Yeon-woo tornou-se uma compositora famosa, mas, por conta do acidente, não conseguia mais mover os dedos mínimos da mão esquerda. Ela conta à sua mãe que sua música entrou nas paradas de sucesso e que poderia alcançar o primeiro lugar. A mãe diz que está orgulhosa dela, mas logo pergunta sobre as contas, ao que Yeon-woo responde que vencem naquela semana. A mãe agradece a Yona, dizendo que, graças a ela, ainda está viva, e a abraça. Yeon-woo diz que, por sua causa, a família chegou ao fundo do poço e que ela precisa trabalhar duro para garantir que eles vivam felizes. Infelizmente, a família sofre outro acidente, desta vez por conta de uma falha nos freios do carro. Nesse dia, Yeon-woo e sua família entraram no mundo subterrâneo. Yeon-woo conta que foi lá que conheceu Ojo pela primeira vez. Ojo imediatamente percebeu que eles vieram da superfície da terra. Ele se apaixonou por Yona à primeira vista e sempre sussurrava palavras de amor em seu ouvido. Foi a primeira vez que Yeon-woo sentiu esse tipo de amor, comparando-o ao sol da primavera. Ela revela que ela e Yeon realmente se amavam até que algo terrível aconteceu. Ao entrar no pátio da propriedade real, Yeon-woo viu Yeon coberto de sangue e sua família ferida. Estupefata, a garota perguntou em voz alta por que Yeon estava fazendo aquilo. Yeon respondeu que ouviu rumores de que um deles ousou tocá-la. Yeon-woo, em choque, disse que isso era absurdo e que ela só tinha sido segurada quando quase caiu. O marido disse que apenas a ideia de alguém tocar em seu colarinho o enchia de raiva da cabeça aos pés e que ele precisava disciplinar pessoalmente quem fez isso. Yeon perguntou a Yeon-woo se ela queria dizer quem exatamente a tocou, prometendo que apenas uma pessoa precisaria morrer. Ele sorriu e comentou que deveria ter perguntado a ela primeiro, pois já havia punido muitas pessoas inocentes. Yeon-woo caiu de joelhos em choque. Ojo, segurando sua mão ensanguentada, disse que ela não precisava se preocupar. Ele beijou o pulso de sua esposa, dizendo que a amava e que resolveria tudo.
Depois de contar tudo isso ao Sr. Hua, ele pergunta se Yan Wu quer que ele a proteja de seu ex-marido. De repente, Yan Wu percebe que Ita acha que seu marido está na Terra, quando, na verdade, Yo está ali. Ela decide mentir para o Sr. F, dizendo que ficou com medo de homens por causa do marido. Faz sentido quando Vita pergunta, e quanto a mim, já que também sou homem? Yan Wu responde que ele é muito gentil, e é por isso que não sente tanto medo dele como dos outros. A partir das palavras da garota, o Sr. Kavita conclui que ela aparentemente se sente muito confortável ao lado dele. Ele acrescenta que, se Yan Wu não tivesse desmaiado na noite anterior, ele teria mostrado que tipo de homem ele realmente é. Vita diz que hoje eles irão a um pequeno templo onde ele está organizando um banquete. Yan Wu decide perguntar por que o Sr. F quer levá-la com ele. Sorrindo, o homem responde que quer sentar com sua namorada em um lugar divertido. Após isso, o Lord F pergunta se Yona irá anunciar a todos sobre o relacionamento deles. Antes de sair, o senhorita apresenta Yan Wu a Soorro, que será seu guarda-costas, e pergunta, só por precaução, se ela tem medo dele, já que também é um homem. Yan Wu convence de que tudo ficará bem e conhece Soorro. Vita, de repente, menciona que ele e Yan Wu compartilharão o mesmo quarto de qualquer forma, o que a surpreende. Ele lembra a garota que são noivos e que isso é completamente normal. Yan Wu concorda, mas ele pensa consigo mesmo que ainda é um pouco estranho. O senhorita então menciona que quer apresentar Yan Wu a Mr. Shangan como sua escolhida. Ele pergunta a Yona se ela se importa em ouvir seu desejo, e a garota